Hoje, no De Frente com a Baronesa, eu estou criando mais um quadro. Mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever, compartilhar, colaborar comigo aí, porque eu estou começando agora, tá? Então, dentro do De Frente com a Baronesa, nós vamos ter vários quadros. E hoje, o quadro de hoje, já inaugurando com o Gustavo Brasileiro, chama Trajetória, onde vamos receber várias pessoas da vida pública e essas pessoas vão estar falando não do trabalho que ela faz atual, mas contando a vida dela desde criança, desde as travessuras de criança. Então hoje eu vou receber uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que tem um carisma incrível, eu adoro ele, porque ele nunca me tratou diferente, ele sempre me tratou com muito carinho, eu adoro a família dele. E ele, além de ser simpático, lindo, né? Lindo também. A esposa está presente, mas ele é lindo, né? Depois eu apanho, não tem importância. Hoje eu estou recebendo o Gustavo Brasileiro. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, Baronesa. Para mim, assim, é uma alegria imensa. Obrigado pelo carinho. E é uma responsabilidade participar desse quadro que está inaugurando agora. É agora, hoje. Já desejo muito sucesso, porque você merece todo o sucesso do mundo, que Deus possa abençoar esse quadro e que seja muito interessante para aqueles que vão acompanhar e vão estar nos assistindo. O Gustavo Brasileiro, viu que simpatia, gente? Ele é uma gracinha de pessoa. O Gustavo, ele vem de uma família com uma responsabilidade muito grande, desde pequeno, né? Que ele vem do sobrenome de líderes, né? Tem um peso muito grande na vida dele. E ele não faz por menos, ele também é um grande líder. E aí eu pergunto, quem é Gustavo Brasileiro? Olha que responsabilidade. Gustavo Brasileiro é um sonhador, que teve uma formação cristã, com valores e princípios, pelo meu pai, pastor Roberto Brasileiro. Já gravei aqui. Pela minha mãe, professora Solange. Eu acho que a grande responsabilidade que eu tenho, e quando você fala de liderança, é mais uma liderança espiritual, que meu pai exerce há muitos anos como pastor, presidente da Igreja Presbiteriana no Brasil, e essa responsabilidade é muito grande. Então, se eu fosse definir hoje, seria um brasileiro, um sonhador, aquele que realmente não desiste nunca, e que tem tido a oportunidade de aproveitar a jornada da vida com pessoas maravilhosas, e tenho a dádiva de ter uma família maravilhosa, desde a minha esposa que está aqui, a Gabriela, o meu filho Emanuel, os meus irmãos, amigos. Eu digo, uma pessoa privilegiada. E é uma família muito bacana, né? Uma família unida até, né? Bem bacana, né? Eu vejo seu pai, sua mãe, né? O reverendo Roberto Brasileiro, a Solange, que eu tive a honra de gravar com eles aqui. E de uma forma carinhosa que eles falam da igreja, né? De vocês, filhos, né? Gustavo, hoje, como eu vou estar fazendo algumas perguntas, quem foi o Gustavo lá atrás, na infância? Foi um menino que corria na rua, aprontava? Quem foi o Gustavo Brasileiro no início da sua vida? Eu sei que você morou numa cidade próxima aqui, então eu gostaria que você me falasse o nome da cidade. Eu penso que o pessoal dessa cidade deve ter muito orgulho, né? Uma pessoa que passou por lá e hoje, né, está fazendo o trabalho que está fazendo. Meu pai, ele vem de Guimarães. Aí a minha irmã é de Monte Carmelo, o meu irmão nasceu em Uberlândia, eu sou patrocinense, aquele patrocinense raiz. Nascido e criado aqui nessa querida cidade nossa de Patrocínio. Se fosse me definir, é difícil a gente se definir, né? Mas pela lembrança que eu tenho, eu sempre fui uma criança amorosa com os pais, com os meus irmãos. Um pouco tímido, acho que na escola, um pouco tímido. E cresci nos corredores da igreja. Ainda um pouco tímido? Eu acho que essa timidez ela foi me deixando com o tempo. Mas a lembrança que eu tenho de infância, acho que são duas. Uma com os meus amigos, meu irmão, a gente jogando futebol no Ibel. Não era muito bom não, mas brincava, estava lá com a turminha. E passando debaixo dos bancos da igreja, e aí quando a gente chegava no fundo da igreja, o presbítero já pegava, já puxava a orelha, já chamava a minha mãe, mas sempre com muito carinho. Então a igreja do bairro Constantino é uma família para mim. Então quando eu estou na igreja eu me sinto em casa, porque eu nasci e fui criado ali.
E aí depois, já com 16 anos, aí eu fui para Uberlândia, eu morei um período lá, e aí eu segui a vida. Foi lá que você fez o seu curso de Direito? Sim, eu estudei ali na Universidade Federal de Uberlândia, na UF. Fiquei 5 anos lá em Uberlândia. Os seus pais, eles têm uma história bonita de, como eu falando do Gustavo, da família, meu pai, do Emanuel, o esposo da Gabriela, que está aqui presente. Eu acompanho seu pai e sua mãe, ela faz um trabalho bem bacana na igreja. Você aprendeu desde cedo a exercer o trabalho voluntário e ser quem você é hoje? Sim, você tem uma ideia, nós íamos à igreja na terça-feira, reunião de oração. Meu pai era pastor aqui, foi o fundador da igreja no bairro Constantino, que nasceu da igreja central, hoje é a igreja constituída. Na quinta-feira nós tínhamos o culto. No sábado, à tarde, reunião da UPA, com os adolescentes, depois a UNP à noite. Domingo, a escola dominical e à noite o culto, que a gente tem todos os domingos. Então eu cresci com esses valores, com esses princípios. Essa era a minha turma, o pessoal que cresceu comigo ali na igreja. E na igreja a gente aprende a ter empatia, a ser uma pessoa mais humana, a olhar o outro, a respeitar, a se doar. Esses são os princípios e valores que a gente recebe dentro da igreja. Então o amor de Cristo, o amor ágape que Deus tem por nós. Então a gente fica muito feliz de ter tido essa criação e tenho buscado passar isso para o meu filho. Eu acho que no mundo de hoje, tão difícil, né, as pessoas perderam a noção do outro, eu acho que é muita individualidade, esquece-se o coletivo. Então, tanto eu quanto a minha esposa, a gente está muito preocupado com a formação do Emanuel como homem, como que ele vai ser no futuro, mostrar para ele... Vai ser um grande homem, pode ter certeza. Nascendo, sendo criado na sua família, ele vai ser um grande homem. Você já se sentiu, algum momento, o seu pai, a sua mãe, te direcionar para o mesmo trabalho que seu pai faz, como reverendo, pastor? Em algum momento aconteceu isso? Não, porque... Desculpa, mas eu tenho que perguntar, porque já me perguntaram. Não, porque eu aprendi desde cedo e eu tenho essa convicção, pela fé que eu tenho, de que o ministério é uma vocação. Então é um chamado, o Espírito Santo constrange o coração para você exercer um ministério, a vocação. Ser pastor é ministério, é doação, é vocação. Se um dia eu tiver o chamado para ser pastor, eu vou estar à disposição. Não é fácil, porque a régua é muito alta. Então nós somos humanos, a gente é falível, a gente erra, a gente pisa na bola. Graças a Deus a gente tem um Pai que é misericordioso, que perdoa os nossos pecados, nos levanta para continuar a vida. A gente acaba fazendo um roteiro e acaba pulando. Eu sou muito rebelde, sabe? E eu vou pro meu lado mesmo. Você tem um filho maravilhoso, lindo, eu vejo ele brincar. Aqueles cachorros são de vocês? Um cachorro que ele fica brincando. Eu vejo o sorriso dele, é o mesmo sorriso de vocês, é uma mistura dos dois, da doutora Gabriela e do Gustavo brasileiro. Então eu pergunto, amanhã o Emanuel resolve seguir a carreira de pastor, qual seria a posição de você e da doutora Gabriela nessa história? Eu estou perguntando para você, mas eu sei que ela está ouvindo, então já aproveito e já faço a pergunta de uma vez. De gratidão a Deus, gratidão realmente. pelo chamado, porque a gente sabe que se Deus tiver isso na vida dele, ele vai fazer. Ele é um menino diferente, a gente sente que ele é um menino diferente, que quando você olha para ele, vê que o coração dele é bom. Uma criança boa, uma criança que não tem aquela... Criança tem vamos dizer, as maldades, não é nem maldade, é as... Eu sei, porque eu tenho um neto que ele ainda não mexe com o celular, vai ter 4 anos e ele ainda não mexe com o celular. Outro dia, como eu sempre conto a história, ele estava brincando de celular com o controle remoto antigo. Estava numa gaveta, dos brinquedos, e ele pegou esse controle remoto e começava. Aí sentou na cama e foi conversando com a avó que está aí no bar. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu tinha um celular antigo, velho, lá, daqueles que tinha até televisão antigamente. Não sei o que a gente vê. Mas eu sou uma mulher discreta, então meu celular tinha televisão, tinha tudo. Eu sou muito discreta, tá? Você perceber, né? Então, eu peguei, achei, fui pro santo das caixas, que a gente tem muita caixa com coisas guardadas. Aí eu achei o celular e entreguei para ele.
Em vez de ele procurar aonde liga o celular, ele já foi conversando com ele. Quer dizer, aquela maldade, aquela vontade você entendeu? Bem diferente, porque o pai não. É aquela traquinagem, né? Aquela traquinagem. brincadeira. E passou. Aí a gente saiu, mas a gaita pegamos e fomos com ele para levar na praça. Ele olhou para trás, a mãe dele estava logo ali, e ele olhou para trás e falou assim: mamãe, você liga para mim? Aí ela, nessa hora, eu nunca mais na vida vou esquecer. Ele estava de calça comprida, que estava frio, uma blusinha. E ele olhou para a mãe e falou assim, a mãe falou, você está levando o celular? E sabe o que ele fez? Ele levantou a blusinha, o celular estava na calcinha, na bermuda, na calça de bermuda lá. E o celular ali, quando ele já viu o pai fazer, todo mundo fazer. Mas em momento nenhum, ele pensou, vou tentar ligar isso aqui? Quer dizer, as crianças de hoje, né, são muito diferentes. Muito, muito diferentes. Com quantos anos você sai... Inteligentes, né? Inteligente. Eu sou muito inteligente. Sabe? Eu fiz um vídeo, que eu não sei se você tem que mostrar para o Manuel, é um vídeo dos palhaços, né, em homenagem ao Dia das Crianças. Nós fizemos de Elias. E os brinquedos dele, era o brinquedo que eu tirei da caixa de brinquedo, que eu tenho um quarto, que eu pintei, o quarto das crianças. Eu tenho certeza que aquele olhinho olhava aquele brinquedo e falava assim, aquela não é a Ritinha, é a vovó. E aquele brinquedo é meu, eu posso apostar. É porque eu sou a Ritinha na história da coisa, né? Por que idade vocês mudaram para Patrocínio? Vocês moravam em Guimarães ou Não, eu nasci aqui. Pois é. Ah, então você já nasceu. Eu sou patrocinense raiz. Ah, Quando entendi. meu pai ele veio para ser diretor do IDEL e pastor da igreja do bairro Constantino, aí a minha mãe veio para cá, logo eu nasci. Eu nasci em 1983, estou ficando velho. 38 anos Sim, fiz, ficando velho, que ele quer 18 de dizer, né? setembro. A baronesa fica cada dia mais jovem, mais elegante. Então não tem... Como é ser filho? É considerado, que quando eu falei que ia gravar com o reverendo Roberto Brasileiro, se falaram muito assim, ele é um líder nacional. Como é a responsabilidade de ser filho do reverendo Roberto Brasileiro e da querida Solange, que é uma pessoa extremamente maravilhosa? Gigantesco. Uma Muita responsabilidade muito grande. sabe? Porque o meu pai, ele é uma liderança nacional há muitos anos. E Então, também a nível nacional, né, ele é respeitado. ele está à frente da igreja presbiteriana, está indo agora no 5º mandato do presidente da igreja, e é uma denominação histórica. Então a igreja presbiteriana ela tem uma história desde a reforma protestante e tem credibilidade. Hoje nós temos um indicado do STF, que é pastor presbiteriano, André Mendonça, e o ministro da Educação é pastor presbiteriano. Então isso denota a formação dos pastores, a credibilidade no meio social e a liderança que meu pai exerce não só na igreja. Então ele tem a responsabilidade frente ao Instituto Presbiteriano Mackenzie, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, hoje está aqui na Unicef, o trabalho voluntário que ele exerce, a doação de tempo dele, tanto ele quanto a minha mãe, a professora Solange. Então eu brinco que se eu conseguir um dia ali chegar 1/3 do que meu pai é, eu estarei muito feliz pelo homem que ele é, o pai que ele é, o esposo. E a visão de mundo é aquele tipo de pessoa que passa pelas dificuldades, mas está ali com o coração aberto. Ele sempre quer o melhor. Ele não guarda o rancor. É muito interessante estar com ele, principalmente nos momentos de adversidade. Ele sempre tem um olhar, uma visão positiva daquilo que ele quer. E Deus preserva, eu brinco com ele que ele tem um canal direto com Deus. Então, quando ele fecha a porta para falar com Deus... Já tem um lugar garantido, isso aí tem. Eu tenho uma amiga também, a Lúcia, ela tem um lugar garantido. Ela é minha assessora para assuntos reais. Tudo eu pergunto para ela. Um dia eu estava sentada e falei, gente, que eu falo com o Roberto Brasileiro? Quem sou eu para estar ali na frente do Roberto Brasileiro? Aí eu fiquei pensando assim, já sei. Eu lembrei do Silvio Santos, que ele mandava as perguntas para os universitários, né? Já sei, eu vou arrumar um monte de universitários. Aí fui buscando gente, e essas pessoas foram aparecendo. Gente de Florianópolis, Ceará, sabe, Belo Horizonte, de tudo quanto é lado, tinha pergunta para ele. E ele olhava e eu falava assim, ele ficava olhando para ver se eu estava contado, se as pessoas estavam fazendo a pergunta, guarda. Eu falei,
Não estava assim, não estava, reverendo, já estava anotado aqui. E é interessante quando você pergunta sobre pais. A Bíblia ela traz duas promessas. A primeira é que se você quer ter uma vida longa, honra teu pai e tua mãe. Então honra teu pai e tua mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. E a segunda promessa que tem é que Deus vai abençoar os filhos através dos pais. Então nós como pais, tanto eu como a gente tem uma responsabilidade. Eu sei que eu sou abençoado pelo que meu pai representa, pela doação e a fidelidade dele a Deus, dele e da minha mãe. Então, realmente, as montanhas se movem quando os pais dobram os joelhos e oram pelos filhos. E dobram mesmo. Eu tive uma experiência agora que dobrou muito mesmo. E falei em dobrou muito, antes de eu passar para frente, eu gosto de contar história, né, Liz? Eu gosto sempre de contar historinha. Eu tenho uma tia que ela tem uma história linda, que um dia, quando tiver que contar a história, eu vou contar a história dela. É de arrepiar. Eu estava lá, eu tinha uns 10 anos, e eu lembro direitinho daquele momento. Coisas que você não acredita, pode acontecer. A gente pensa, não acredito em milagre, não existe, eu não sei nem se a sua religião acredita, mas acontece. Eu vi, eu fui testemunha daquilo. Nunca mais eu esqueci na vida, nunca mais eu vou esquecer. E quando eu preciso de alguma coisa, e ela gostava de mim, eu sei que gostava, minha tia Eva, eu sei que ela assim, o pessoal vai para a Romaria no túmulo dela, aí eu faço uma promessa. Eu cedo normalmente onde você está sentado. E eu viro e falo para ela assim, quer me ajudar, faz isso aí, ó, tem um amigo que está precisando. Aí outra hora eu peço para outro, eu peço muito, eu peço exageradamente. Aí eu falo com ela assim, não preocupa não, eu já sei o que eu vou fazer. Você me ajuda, que eu vou, no final do ano eu vou lá no seu túmulo, eu vou cantar para você. Eu acho que ela invocou aqui menina. Eu acho que para mim, não cantar para ela, ela atende todos os meus pedidos. Você tem noção, minha filha, ela passa em todos os concursos que ela faz, entendeu? Eu vou pedindo. E outras coisas também. E eu sei que às vezes não é o credo de vocês, mas eu vi, eu te dou minha palavra de honra que eu vi, eu nunca vou esquecer. Porque tem coisas que marcam a gente para sempre, né? Mas eu vou cantar. É lógico que eu vou num dia assim que vai estar muita gente, a minha irmã não vai deixar, nem meu cunhado, mas eu posso cantar baixinho. Eu pensei em abrir o celular no karaokê, numa música, mas pode cantar. Eles vão me chamar de doida, mas eles nem mesmo, sabe quem sou eu mesmo, né? Gustavo, você, de repente, você acordou e resolveu ir para o lado da vida pública. Isso aconteceu aos poucos ou aconteceu assim de uma vez? Alguém falou, olha, você vai ser isso. Baromesa, fazer política e ser político está no sangue. Está no sangue. Então você nasce assim. Nasce assim. Eu acho que é uma vocação. Aí você pode fazer como o Max Weber disse. Ou você é um político que vive da política, e aí você tem a política como fonte de subsistência, de renda, vira um político profissional, ou você vive para a política. Viver para a política é ter um ideal, ter uma vocação, ter uma bandeira, ter um desejo de ver o mundo melhor, de trabalhar pelas pessoas, de cuidar das pessoas, de utilizar efetivamente a política como instrumento de transformação de vidas. E isso eu senti quando eu estava em São Paulo. Eu tive, desde quando eu formei, eu fui fazer filosofia do direito e direito público. É o direito administrativo voltado à regulamentação das leis entre governo e governados, entre o Estado e os cidadãos. Aí eu fui fazer um mestrado em Direito Político e Econômico no Mackenzie. Doutorado em Direito Político e Econômico também eu lá ia perguntar, mas no Mackenzie. Ótimo, continua aí, continua. Era um servidor público federal concursado em São Paulo, assessor da desembargadora. Na época eu estava com a Jane Granzotto lá em São Paulo, no TRT. Até tive o privilégio de reencontrá-la lá no MEC, ela esteve lá, foi indicada para o TST em Brasília, então eu tive a oportunidade de estar com ela lá. E naquela época eu estava acompanhando o processo político de patrocínio e a formação de chapas, de prefeito, vice-prefeito, quem poderia ser os candidatos e a vereança também. Então eu senti que eu poderia contribuir com esse processo. Eu vi o nome dos candidatos e falei, pera lá, eu posso fazer mais pelas pessoas através do processo político. Então eu pedi na época uma LIP, que é a licença para tratar de interesses particulares. Aí a desembargadora falou, Gustavo, não tem como ter licença. De duas uma, ou você fica aqui e continua como servidor, ou você pede exoneração, e aí você não pode voltar mais para o seu cargo. É uma responsabilidade muito grande. E vai fazer o trabalho. Eu não demorei, baronesa, um segundo para decidir. Eu estou pedindo, então, agradeço
mas estou pedindo a minha exoneração, porque eu estou retornando ao meu município. Você está fazendo, E aí, logo você voltou para fazer o que sua família já faz há muitos anos. Sim. Né? Em outras gerações, né? Então é assim, uma vocação que a gente nasce com ela, e até hoje eu dei uma palestra pela manhã, lá no colégio da minha mãe, falando sobre projeto de vida. E aí uma das alunas me perguntou sobre como eu entrei na política, mas o mais importante, quando eu vou sair da política? Eu falei assim, nunca. Nunca. Posso um dia decidir não ser candidato. Já veio o Manuel aí também, daqui a pouco vai ser político não também. Posso um dia não ser candidato, não vou candidatar a nenhum cargo público, mas vou participar do processo político, porque eu acredito nesse instrumento. Sim, sim. E aí tinha um aluno que falou, eu quero entrar na política. O que o senhor acha? Acha que é bacana? Posso entrar? Eu falei, olha, primeiro, tenha a sua independência financeira. Tenha a sua vida profissional estabilizada. Aí você sim se dedica ao processo político. Porque a política não pode ser fonte de renda. Não. Política não é financeira. Política é vocação. Você fica, por exemplo, você está naquele cargo. Sim. Por aquele tempo, né? E vai passando. Você também é professor, né? E já deu aula em outros lugares, outras cidades. Que matéria que você dava aula? É que são perguntas que vão chegando e a gente faz. Baronesa, a primeira universidade foi no Mato Grosso, lá em Várzea Grande. Eu era professor da Univale. Várzea Grande é São Paulo? Mato Grosso. Mato Grosso? Perto de Cuiabá. É só atravessar a ponte você está em Várzea Grande. Meu vez? primeiro escritório de advocacia foi lá. Eu e meu irmão. Nós montamos um escritório lá. E lá eu lecionava Direito Civil. Cheguei a lecionar o Administrativo e o Constitucional. Foram as primeiras matérias. Então eu tinha 20 e poucos anos, recém-formado, foi em 2006 para 2007. Foi uma experiência fantástica. Desde então, continuo lecionando. Fui para São Paulo, lá na Uninove, na Cruzeiro do Sul, fui professor, aqui em Patrocínio, e continuo. Estou licenciado da cadeira de Ciência Política, mas ano que vem retorno. Ano que vem retorno com a mesma cadeira. Já falei com o nosso coordenador. Falei, olha, professor, eu quero retornar na ciência política. É a cadeira que hoje eu gosto de lecionar. O Gustavo brasileiro, ele não tem só uma vida pública, ele também tem uma história, né, profissional. E pelo que eu estou vendo, você sempre foi ligada na área da educação. Sim. Sempre ligada na área da educação. Agora vamos passar para um assunto de total relevância e de uma importância imensa, que é o tema educação. Agora nós vamos falar de educação. A gente já sabe que o Gustavo correu na rua, que o Gustavo já, né, essa parte sua, eu quero saber agora. Nós vamos falar na educação, não só a nível de patrocínio, vamos falar no nível nacional, né? Você assumiu recentemente uma pasta no Ministério da Educação. Poderia me falar um pouquinho onde você hoje está exercendo esse exercício da educação? Fui convidado pelo ministro Milton Ribeiro, que é um amigo, pela trajetória que eu tenho, por ele já me conhecer até mesmo do Mackenzie, para ser assessor especial do ministro de Estado da Educação. Então hoje estou lotado no gabinete do ministro como assessor especial. A função de um assessor especial é dar subsídios para que o ministro possa tomar as decisões. Então a gente participa das reuniões, das demandas, dos programas, dos projetos, e aí nós temos as nossas pautas, os normativos, e a gente faz esse acompanhamento junto ao nosso ministro hoje, o ministro Milton Ribeiro. E a responsabilidade é enorme. Nós temos hoje mais de 40 milhões de alunos na educação básica. O maior orçamento da esplanada dos ministérios hoje do Brasil é do Ministério da Educação, que são mais de 144 milhões. São 63 universidades federais, 38 campos de institutos federais com 661 espalhados no Brasil todo. Então a gente tem essa responsabilidade, até porque a gente está formando o nosso futuro. Acho que os cidadãos, as crianças que estão hoje nesse processo, a nossa responsabilidade é muito grande. Em tempos de pandemia, o ministro tem uma fala muito interessante.
Ele fala que durante a pandemia os protagonistas foram os médicos, os enfermeiros, aqueles que atuaram na linha de frente no combate ao Covid. Plenamente com você. Mas, pós-pandemia, os protagonistas serão os professores. São os docentes que vão ter a responsabilidade de resgatar a cidadania, o valor dos alunos, aquela motivação de mostrar um caminho. Então, nós que estamos na educação, eu como assessor especial e continuo também na docência, eu tenho essa responsabilidade e preciso trabalhar para que efetivamente o tempo que eu dou lá no Ministério possa valer a pena e possa ter um significado positivo, não só para o município de Patrocínio, mas Minas Gerais e Brasil como um todo. E você, Gustavo, vai poder somar muito, né? Porque já tem uma experiência grande na educação e você conhece as necessidades dos educadores, né? Hoje, como você falou, as crianças vão voltar para a sala de aula quase que recomeçando, né? Porque muitos não vão nem lembrar. Você acha que as crianças estavam assistindo aula online? Claro que não, a mãe deixava ali. Eu vi muitas vezes aqui dentro de casa a pessoa assistindo, eu pensava que ela estava assistindo a aula, quando eu olhava, estava ali, conversando com os amiguinhos dela. Então, é muita responsabilidade. E um dos equívocos que muitas vezes o gestor público ele acha que o ensino remoto, o ensino à distância, é você digitalizar o material em PDF e entregar no tablet ou no celular. Não é isso. O EAD, o ensino remoto, ele tem uma plataforma, ele tem um ambiente virtual, um ambiente pedagógico virtual, onde você prepara o seu professor e o aluno para que ele possa participar e ele possa, de forma efetiva, aprender. A gente vive num mundo onde se tem muita informação em razão da internet, mas tem pouco conhecimento. Você não assimila, você recebe a informação e não consegue processar, analisar e assimilar aquela informação para ter conhecimento. E o que transforma, faz de ser um profissional melhor, destaca-se no mercado de trabalho, é o conhecimento, não um acúmulo de informação. Por falar no educador, o educador, ele não só atende ao pessoal de classe baixa, o filho de um presidente, o filho de um governador, de um ministro, está lá, na mesma linha dos outros jovens, das outras crianças, né? Então, por que não valorizar mais esses educadores? Porque, às vezes, você tem aí alguém na vida pública que recebe muito mais do que o vereador e faz um trabalho de uma vez por semana. Então, eu acho que deveria estar. Eu mesmo vou pedir aqui interina para mim. Mas, assim, Veronesa, quando a gente fala em valorização do professor, a gente tem um desafio enorme no nosso país. A gente só vai começar a valorizar a profissão de docente, do mestre, quando a gente vê uma remuneração adequada. E remuneração adequada não é reajuste pela inflação ou por outro índice, INPC, não é isso. É você ter efetivamente uma remuneração adequada, onde a criança cresce e fala, eu quero ser professor porque eu sou valorizado. Sentir vontade de ser. Eu sou respeitado, eu tenho credibilidade no meio social, no corpo social. E aí sim, valorizando o professor, eu valorizo o aluno, eu valorizo a família, e aí a gente tem um ambiente como tem, por exemplo, conheça a Coreia do Sul, a educação na Coreia do Sul, os valores, os princípios e a forma e o respeito diferente, né, ao professor. Eu estou percebendo aqui que o Gustavo Brasileiro, ele fala desse cargo que ele assumiu, né, da forma, do que ele pode, né, somar, né, não estou falando, igual eu falei, estou falando a nível nacional. Ele fala com convicção, né? Ele fala com tanto carinho. Esse é o Gustavo Brasileiro, o homem, o pai, o esposo, a pessoa humana que ele é. Fala, Gustavo. Que bom. Explica. Fala, Gustavo. Por que aquele vídeo fala, Gustavo? Porque eu vi o vídeo. E você, naquele vídeo, você valoriza o educador, né? Você fala da importância do educador ali. Que bom, Vanessa, que você acompanhar. Fico feliz. Claro, olha assim, não. Fico feliz. Eu sempre acompanho vocês. Mas a ideia do Fala Gustavo foi mostrar... O Gustavo muitas vezes as pessoas não conhecem. Muitos enxergam o Gustavo formal, ali como um técnico do direito. Mas a gente queria mostrar um lado diferente.
Esse lado que eu estou tendo a oportunidade aqui da gente conversar, você entendeu? bater esse bate-papo. É muito melhor do que ficar falando. Você foi isso, você foi aquilo. A gente vai chegar lá, mas no final. No final. E eu falo, Gustavo, essa ideia. Eu gostei demais da ideia do Fala Gustavo, demais da conta, gostei muito. Pergunta, a escola de medicina tem chance de vir para Patrocínio com ampliação do MedCenter, a inauguração do pronto-socorro? Algumas mudanças precisam acontecer aí nos decretos. Por que eu digo isso? Existe uma moratória que desde a época do ministro Mendonça Filho, Michel Temer, 5 anos está proibido abrir cursos de medicina, novos cursos e ampliação. Então, se for flexibilizar, ok, é possível. A médio e longo prazo, eu digo que é possível sim. Até porque, passados 5 anos, acredito que em 2023 já vai ser possível a abertura de novos cursos de medicina e ampliação. Sim. Uma outra mudança, para você ter curso de medicina, você tem que ter leitos hospitalares para o número de vagas. É o suficiente. A contagem era feita só para leitos públicos. Com a alteração da regra, busca-se valorizar também a iniciativa privada. Então você pode, dentro da contagem, leitos públicos e particulares. E aí nós temos, por exemplo, os leitos privados do MedCenter que entram para a contagem também. Eu tenho um sonho do curso de medicina, não um curso de medicina privado aqui para Patrocínio, no sentido de ter a lucratividade com o investidor. Eu quero um curso de medicina para o Unicerp, para que o Unicerp possa ser sustentável e possa ter uma universalização do conhecimento, concedendo bolsas para os demais cursos. A gente tem, claro, para o UNI e outros programas do governo federal, mas se a gente consegue trazer um curso de medicina, a gente consegue dar sustentabilidade para o Unicerp. O Unicerp sendo sustentável, a gente tem condição de um programa de bolsas em outros cursos para que os patrocinenses, pessoal que vem de fora, a comunidade, por exemplo, é com muito pesar que a gente vê a questão do agrícola, toda, né? A gente tem que fomentar e dar oportunidade, principalmente para aquele que não tem, para que ele possa cursar e ter um ensino superior. O curso de medicina ele muda uma cidade, os investimentos que vêm, o que ele representa para a saúde. Então é uma luta nossa, acredito, espero ver esse sonho realizado. Eu acho que a gente precisa unir esforços. Quem estiver à época na prefeitura, quem foram os deputados federais, estaduais, os senadores mineiros, a gente tem que trazer todo mundo. Vamos conversar, colocar na mesa, vamos trazer o curso, vamos trabalhar para isso em âmbito federal. Se Deus abençoar, a gente vai ter esse curso de medicina aqui no Unicef. E é uma união de todos, né? Porque claro. Já tem um espaço e tudo. E você acha que com a construção do Hospital do Câncer, né, vai precisar de mais médicos, residentes, vai facilitar bastante? Eu acho que o Hospital do Câncer é um sonho patrocinense da região. A gente sabe aí que vem com o Hospital do Amor, mas ao mesmo tempo a responsabilidade é enorme. Por que eu digo? O Hospital do Amor recentemente tem passado por dificuldades, porque a gente sabe que o custo é muito alto. Então a gente tem que ter uma união para a construção, mas também tem que ter uma união para a manutenção. Eu acho que o Hospital do Câncer não pode ser bandeira política. Não pode. No dia que ele for bandeira política, você pode ter certeza que ele não vai dar certo. Ele não vai funcionar. A gente nunca teve muita coisa aqui por conta dessas bandeiras de... tem uma outra pergunta também. Com a mineração vindo para a região, né, muitos dos nossos jovens estão indo para Araxá fazer o curso técnico dele de mineração. Alguma possibilidade de trazer para Patrocínio um curso técnico? Não seria para Patrocínio, né? Os jovens aqui da região também, para não ter que ir. Né? Essa pergunta você vai convocar, não, né? Você vai não, fala assim, sabe aquela sensação, baronesa, de que você está vendo o bonde passar e que está ficando distante? Infelizmente essa é uma realidade, porque antes do ingresso deles aqui em Patrocínio, deveria ter havido um preparo com os gestores, de equipes técnicas, junto em parceria com o Unicerp, ensino tecnológico, com o governo federal, de investimento, com o governo estadual, para ter escolas com preparação, capacitação técnica das pessoas que aqui estão. Tem uma discussão antiga da planta química, se seria bom, se não seria estar em Patrocínio, os investimentos. A gente está vendo que Araxá virou o investimento que aconteceu lá. E Patrocínio, tudo, né? A gente tem recebido um retorno financeiro. Então, esse recurso de patrocínio tem tido nos últimos anos, não veio do nada.
Ele não é uma mágica de gestão, não é isso. São investimentos que vêm de empresários, a mineração, entre outros, que faz a cidade ter o seu desenvolvimento. A nossa responsabilidade é que vinha a responsabilidade de um político. E por isso que eu adoro fazer parte. Os bandeiros devem ficar escondidos. O político ele tem essa possibilidade de direcionamento. O recurso está vindo, onde eu vou direcionar? E aí minha paixão é grande. Porque se a gente direcionar, por exemplo, lá para aquele que mais carente, os bairros mais periféricos, para dar oportunidade, você pegar um Jardim Sul, você pegar lá no Serra Negra e falar, olha, vamos dar oportunidade, jovem, vem cá, eu tenho um programa de formação técnico-profissional que vai fazer você ter uma visão diferente de futuro. Isso a gente combate a criminalidade, a gente combate o ócio, a gente dá oportunidade para aquele que não tem, a gente resgata o valor. Muitas vezes o jovem, ele é discriminado, mas porque ele não teve oportunidade. Tem oportunidade, é verdade. E é uma função nossa, do poder público, dar essa oportunidade. Falar, ô jovem, vem aqui, eu tenho um programa que pode fazer a diferença não só na sua vida. Você quer ter uma vida melhor? Dá uma vida melhor para o teu pai, para a tua mãe. Você quer formar uma família? Você quer ter um projeto de vida? Então nós temos um programa aqui para ti que pode fazer a diferença. Acho que o legal de você estar na política é isso. Essa parte, né? E não visar apenas o lado financeiro, as outras coisas. Eu estou invocando. Aí, estou invocando. Toda vez que eu falar que estou invocando, é aqui tremendo, viu, gente? Que eu tenho que calar ou ele. A respeito de uma escola militar vindo para Patrocínio. Eu ouvi falar uma possibilidade de vir de Tiradentes, uma escola militar. Olha, eu tenho muito cúmplice, tá? Só para te falar, eu tenho um monte de cúmplice, e aí eu tive que montar um dossiê seu. Aí estou te perguntando. Espero que seja positivo esse dossiê. É positivo, pode ter certeza. Mas a ideia de aproximação de Tiradentes, ele não está no programa do governo federal. É diferente, é outro programa. O que é estadual? Nós temos, dentro do MEC, nós temos a Escola Cívica Militar, o programa chama PCIM, Programa da Escola Cívica Militar. Hoje nós temos um coronel, que ele é o responsável, e nós temos sim a possibilidade de trazer aí um programa de gestão. E aí a gente tem que desmistificar. Você trazer uma escola cívica militar não é levar o militar para dentro de sala de aula. Sala de aula é professor. Onde não que atua uma escola isso? Totalmente militar, né? Não, quem está dentro de sala de aula é professor. O militar não vai interferir no processo didático, pedagógico do professor na docência. O militar, ele vem a implementar gestão eficiente de administração escolar. Então, uma visão de princípios, visão de valores, de formação. Aí ele vem para auxiliar nessas escolas. Então, nós temos a possibilidade, como que funciona a Escola Cívica Militar. Abre-se um edital para o Estado, um número de vagas. O governador escolhe se ele quer ou não quer, dentro daquele número de vagas, e ele determina para qual município ele vai enviar a escola. Se o governador não fizer a opção, aí passa para os municípios. Sim. E aí cabe ao gestor, ao prefeito do município, fazer a escolha se ele tem interesse ou não na escola cívico-militar. É claro que se o gestor de Patrocínio, junto a uma gestão do governador Zema, tiver esse interesse, nós estamos abrindo um edital agora esse ano, e é uma super oportunidade para Patrocínio. Sim, então, uma oportunidade única, vai né? ser fantástico de trabalhar isso junto ao ministro. Confesso que já pedi ao nosso ministro, olha, o Patrocínio merece uma escola cívica militar. Você tem que estar lá, Gustavo. Você, pelo amor de Deus, hein? Lembra da gente. Aproveita, meu filho, porque o carro... E é interessante, Baronesa, nas cidades onde tem escola cívica militar, tem lista de espera. Por quê? Porque o índice de desenvolvimento acadêmico, ele melhora. O IDEB melhora o IDEB daquele colégio. Porque valoriza o aluno, valoriza o estudo, a responsabilidade, e é muito bom para a comunidade. E a vocação da escola cívico-militar é para aquelas escolas que mais precisam. São as escolas mais carentes, que são as candidatas a terem a escola cívico-militar. Para a gente fazer realmente uma transformação nessas escolas. Você já imaginou quanto sonho realizado que seria para os jovens da nossa cidade? Se você tivesse que mandar hoje uma mensagem para os educadores,
principalmente para pós-pandemia, o que você diria a eles? Né? Que você acredita na importância dele? Eu acho que a mensagem e a palavra para os nossos educadores é esperança. Esperança de dias melhores, esperança que no futuro a profissão seja valorizada e que eles possam entender e compreender não só a responsabilidade que eles têm, mas a diferença que eles fazem na vida das pessoas. Não tenho dúvida, eu lembro dos meus professores da época de infância e eles impactaram a minha vida. E quando a gente consegue transformar a vida de alguém, de uma criança, e falar, olha aqui, através da educação você vai ter um futuro. E aquela criança que tinha uma visão de que nada poderia dar certo, ela começa a vislumbrar ter uma profissão, ter uma família, ter a possibilidade de ter a sua casa própria, ter a sua casa, uma alimentação, viajar, ter o seu lazer e aproveitar a vida. Eu acho que nós temos, baronesa, uma dádiva de que pós-pandemia nós estamos aqui conversando, nós estamos vivos, com saúde, com a família maravilhosa. E eu como professor, cada dia a gente acorda, a gente tem as dificuldades. Tem os dias que a gente está mais desanimado, mas a gente tem que levantar o astral, agradecer a Deus, ir adiante, amar aqueles que são nossos. Eu preciso cada dia mais fazer a minha esposa feliz, o meu filho, cuidar dele, dedicar tempo a ele, aos meus pais, valorizar os meus amigos, aproveitar a minha jornada. Obrigado, meus amigos, a parte que acho que isso que a gente... Eu fiquei muito feliz. Nós vivemos um período bem complicado na pandemia, né, onde muitas famílias perderam seus gestores, o pai perdeu o trabalho, a mãe, né, por conta das escolas fechadas, tiveram que largar os trabalhos. E normalmente a renda vinha dali, né? Aí começaram a sentir a dificuldade. Gustavo, o que você acha da escola em tempo integral, né? A partir das próximas, a hora que recomeçar as aulas, para dar oportunidade aos pais e às mães a trabalhar? Né, para manter, para não deixar faltar nada para sua família. Você concorda? A criança sai de manhã e volta tarde? Concordo. Muitos lugares já acontece isso, eu não sei se patrocínio tem isso, eu não sei. Eu acho que o primeiro caminho, e é uma alternativa que alguns municípios já estão adotando, é as creches em parceria com a iniciativa privada. Então, mais barato que você... A gente sabe que existe uma lista de espera para as creches aqui no nosso município e outros também existem. Sim. Então, se você tem uma iniciativa privada que possa fazer parceria, mais barato que você construir uma nova creche, é você ter a condição de colocar o aluno e dar a oportunidade para ele se matricular. Nós chamamos aí de voucher escolar, muitas vezes as pessoas criticam esse nome, mas é o pai ter a condição de ter o recurso para colocar o filho na creche e a gente conseguir zerar a fila. O tempo integral, ele acompanha a ideia que o MEC apresentou recentemente do novo ensino médio, onde você não só apresenta quais são as matérias dentro da grade curricular, você começa a mostrar para o aluno e a indicar para ele onde ele tem maior familiaridade, aptidão com um projeto de vida. Então são matérias que ele vai poder se especializar e já direcionando qual que vai ser a carreira daquele aluno, qual vai ser a profissão daquele aluno. Eu acho que a gente tem que investir no tempo integral, pensando no contraturno, no ensino técnico profissionalizante, para que ele já tenha condição de ter uma remuneração, assumir uma responsabilidade, ajudar em casa, e ele sentir que ele está sendo valorizado. E isso, através da escola, em tempo integral, a gente tem essa possibilidade. Tira o ócio, tira a criança da rua, o adolescente da rua. Eu tive a oportunidade, agora recente, de acompanhar um programa do MEC que chama Educação Financeira. É o empreendedorismo dentro das escolas. É mostrar para o aluno o valor do dinheiro e a educação financeira. Eu sou empreendedor. Então eu sou professor, eu tenho a minha empresa, eu tenho um escritório de advocacia, mas às vezes as pessoas pensam, mas Gustavo vive de política. Não, a política faz parte da minha vocação. Não é a minha atividade principal profissional que eu busco para sustentar minha casa, minha família. Deus tem dado a oportunidade de ser empreendedor. E isso faz a diferença. Porque a criança, o adolescente, ele começa a ter visão de futuro. O que ele pode conquistar? E é ali.
na adolescência, que ele começa a entender o valor, de você investir, o impacto da inflação, a questão dos juros, o que ele pode fazer com o dinheiro dele. E isso para o futuro é muito importante, tanto para o menino quanto para a menina, e é muito bacana a gente ver que o governo federal, e é através do ministro da Educação, do Milton Ribeiro, ele tem essa preocupação, e aí ele implementou agora esse programa de educação financeira como sendo uma matéria obrigatória dentro das escolas públicas. O assunto é educação, sala de aula, escolas. Como ele sabe que eu estou sempre aí falando que eu vou falar com uma pessoa ou outra, acaba me contando as histórias, né, que preocupa, que sente assim, revoltado às vezes com algumas injustiças. Todo aluno tem o mesmo direito na escola? Uma história que eu fiquei sabendo é de uma criança autista, que não sei se você chegou a ver essa reportagem. É uma criança autista que a escola pediu para buscar, a mãe teve que largar o serviço para buscar, e eles não quiseram, foram enrolando, não quiseram receber essa criança. Toda criança tem direito à escola, toda criança com algum, né, problema, ela precisa da escola, porque os pais têm que trabalhar. O direito é o mesmo? Ou a mãe ou o pai precisa buscar recurso na justiça para que esse filho tenha direito à escola? Não, é responsabilidade do poder público garantir a educação de todos, indistintamente. É claro que a gente precisa capacitar o nosso professor. Então, a formação regular do professor, ele não vai estar preparado para cuidar dentro das dificuldades com o autismo, por exemplo, se ele não conhece aquela realidade. Ele tem que ser preparado. Ele tem que ser preparado. Né? E a gente não pode jogar no colo dos pais essa responsabilidade. A escola tem que estar preparada para receber com humanidade, com carinho, com preparo técnico, com preparo psicológico, ter uma equipe multidisciplinar para receber esse aluno e entender que ele precisa estar inserido no contexto escolar, no contexto social. Ele tem que ser integrado na escola. E aí mostrar para os coleguinhas que eles têm essa responsabilidade de acolher essa criança. Muitas vezes, sem essa criança, ela não compreende o que está acontecendo ao seu derredor, mas tem essa responsabilidade, os coleguinhas, os professores, todos aqueles que estão envolvidos. Então, quem tem paixão por educação, quando ele vê uma criança que tem uma maior dificuldade, é uma alegria enorme quando você consegue ajudar a superar aquela limitação e ver até onde ela pode chegar. Então, acho que a limitação das vezes está na nossa cabeça. Hoje eu falei para os alunos lá, quem limita os teus sonhos é você mesmo. Quem vai definir aonde você quer atingir é você. Esquece aquelas pessoas que falam o seguinte, que esse sonho é muito grande para você, esquece disso. Cada um traça aquilo que deseja. É claro, ele vai atingir se ele tiver planejamento, foco na jornada, aproveitar a jornada, pagar o preço para atingir o seu objetivo. Você falou uma coisa aí que eu preciso ouvir essas coisas, porque quantas vezes eu tentei assim, parar minhas coisas, e o Elias é um dos que me incentiva, me ajuda bastante. Eu sei que eu amo ele bastante, às vezes eu fico constrangida, mas ele está aí me ajudando, colaborando. E a gente tem uma experiência muito grande no Gustavo, lá no Ministério da Educação, que ele possa estar ajudando essas pessoas, valorizando. E eu tenho uma pergunta: o Ministério da Educação, ele tem um plano emergencial para pós-pandemia? Porque está chegando as férias, o ano que vem recomeça tudo, né? Existe um plano de ação ou só volta para a escola e continua com o mesmo esquema de antes? Então, durante todo esse período de pandemia, foram implementados programas e projetos para você minimizar os impactos da pandemia. Necessidade de distanciamento, o preparo desses professores. Nós temos um programa chamado Educação Conectada, para levar conectividade. A gente vive num país continental, então a dificuldade que nós temos hoje aqui em Patrocínio não é a mesma que existe lá no Norte de Minas, que está lá, aquele cara que está lá em Manaus, aquela criança que está lá em Manaus. Então não é fácil. Eu acho que a alternativa tem o dinheiro direto na escola. Então foram liberados milhões e milhões de reais
para fazer frente. E aí o que cada gestor, é isso que é complicado, muitas vezes, você conseguir oferir. Porque as diretrizes são dadas pelo governo federal. Então o governo federal faz as transferências dos recursos financeiros para os gestores estaduais e principalmente para os gestores municipais. Então a grande responsabilidade está com o prefeito dos municípios, porque eles é que vão implementar o plano dentro das escolas municipais, que é de responsabilidade dele, que é a educação infantil e fundamental. Já no ensino médio, nós temos ali o governo estadual, as escolas estaduais. E aí o governo federal no ensino superior e nos institutos federais. E com essas transferências governamentais de recurso financeiro, estabelece quais são as diretrizes e quais são os aportes e apoios financeiros que são dados aos governos municipais e estaduais, principalmente através do FNDE. Então a gente tem lá o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas no Ministério da Educação. Então o gestor, um secretário do município de educação, ele entra lá no sistema e ele vai cadastrar. O que o município precisa? Capacitação de professor, equipamento, tecnologia, mobiliário, uma nova quadra, infraestrutura, uma nova creche, um novo educandário. Então ele vai fazer um diagnóstico da realidade dele, e esse diagnóstico é apresentado no FNDE, que é uma autarquia federal, e lá a gente faz análise de como vai ser atendido. A gente sabe que cobertura é curto, então não dá para atender tudo. Não. O que a gente precisa? Ser equitativo na distribuição. Então a gente não pode desperdiçar recurso público. Então na minha pesquisa, por exemplo, de doutorado, que foi gestão pública na área da saúde, uma efetivação ao direito da saúde, eu pude perceber que o maior gargalo é o desperdício de recurso público. Às vezes os gestores são ineficientes no recurso que vem. A corrupção ela afeta e muito, mas a ineficiência é um desperdício. Por exemplo, a gente está lá numa atividade que um só faz, aí coloca-se 3 servidores para fazer a mesma atividade. É um desperdício de dinheiro público. Quando você compra medicamento e esse medicamento tem que ser dispensado porque não foi distribuído e você perde a razão da validade daquele medicamento, você está desperdiçando recurso público. Quando vem, por exemplo, o dinheiro da merenda escolar para a alimentação escolar, em pandemia os alunos estão em casa. Ao invés de você mensalmente entregar para cada um que está em casa, você acumula aquilo para dar cesta no final de ano. Não é isso. A alimentação escolar ela é diária. Você tem que distribuir para a família, para ela receber, sustentar, para o aluno estar estudando. Está estudando em casa. Se ele teria a merenda dentro da escola, ele tem que ter a merenda dentro de casa. Ele, o pai dele, a família. A gente fica triste porque a gente sabe que tem criança que vai para a escola para se alimentar porque não tem em casa. E dinheiro tem. Dinheiro para alimentação tem. São mais de 50 milhões de refeição dia do programa de alimentação escolar, de transferência de recursos do governo federal. Isso a gente acompanha no dia a dia lá em Brasília. Eu fui por muitos anos presidente do CAI, né, Conselho de Alimentação Escolar, e eu falei, eu assumo com uma condição, não assino nada sem ler. Não é parar na minha porta com papel e mandar assinar. Não, não assino. Né? Não assino. E eu tenho que ler primeiro. Eu aprendi Perfeito. Que você não assina nada sem ler. Eu já entrei em algumas frias que quero entrar mais. Olha, eu recebi hoje a última pergunta, né, para a gente dar o encerramento. A pergunta é de uma pessoa que mora em São Paulo. Ela tem uma Regiane lá de São Paulo. Ela me pediu até que para passar para você essa matéria que ela mandou para mim. Ela tem uma filha que desde pequena, muito estudiosa, o sonho foi fazer um curso no exterior. Existe no Ministério da Educação algum tipo de apoio, de ajuda para essas crianças que querem estudar fora do país? Aí depende do programa de internacionalização, de qual é o curso que ela tem interesse. Tem sim as instituições federais, universidades federais, ela precisa assim, passar no vestibular, estar dentro da... Ela já está estudando lá. Ela estuda onde lá? Ai, eu tenho que mandar... Agora, dona Rita, você está de saia curta de verdade. Eu te mando depois. Tá, me passa as informações. Regiane, eu vou passar para o Gustavo o material que você me mandou, tá? Eu te mando. E Regiane, porque cada faculdade ela tem o seu programa de internacionalização. Então, aquele programa onde você recebe alunos e envia alunos. Eu conheço, por exemplo, do Mackenzie.
Eu sei que o Mackenzie tem um programa de pós-doc, até quero fazer, em Portugal, onde você envia os alunos... Você não está só querendo ir morar em Portugal, não, né? Não, eu quero fazer meu pós-doutorado lá. Eu tive 2 convites, um para fazer o pós-doutorado nos Estados Unidos e este para fazer em Portugal, mas eu acredito que para a questão familiar é mais fácil fazer ali em Portugal. Meu sonho conhecer e é Portugal. muito bem respeitado, é uma universidade por excelência. Gente, hoje no De Frente com a Baronesa, no quadro Trajetória, eu mostrei quem é o Gustavo brasileiro, fala Gustavo, né? E foi tão gostoso falar com ele e pela primeira vez eu não precisei ficar nervosa igual eu fiquei com o seu pai, né? Não bom, precisei, eu tinha apoio ali do Elias sentado ali, a doutora Gabriela sentada ali, né? Então eu me senti mais segura na história. E falar de um tema que você domina, que você está ali, né? É muito melhor, né? E um tema, como você mesmo disse, inclusive no seu vídeo, nunca se valorizou, vai valorizar tanto um educador como depois da pandemia. Eles vão ser os artistas da história, né? Antes eram os médicos, que foram brilhantes, né? Eles foram de uma capacidade imensa, né? Para estar fazendo o trabalho que fez. Antes de eu terminar, eu gostaria de entregar para você um livro do Dr. Ari. Ele deixou alguns livros que é para mim estar passando. Eu vou passar para você Meus Bandolinhos do Sono. Não é plágio, tá? Eu escrevi aqui que o livro do Dr. Ari é para registrar que você esteve aqui. Tá? Obrigado pelo carinho. Eu sei que você vai gostar de ler. Deixa eu mostrar aqui. É do Dr. Ari. Obrigado pelo carinho. Doutor, vou lê-lo com toda certeza. E nós temos também a revista Bem Vista. E não é essa que eu tenho que te dar, não. É de outra pessoa. Vou pegar ali depois. Tá, joia. Deixa eu ler aqui a revista Bem dedicatória. Vista. Obrigado. Ao Gustavo Brasileiro, você participou do programa De Frente com a Baronesa. Livro de autoria, Dr. Ari, 18/10 de 2021. Eu assinei. O livro é dele, gente. Eu não estou plagiando ninguém aqui, não, tá? E depois vou trazer de presente os 2 livros que eu escrevi. Pode trazer, Um sobre dignidade da pessoa humana e outro de acesso ao portador de deficiência ao mercado de trabalho. Na verdade, a pessoa com deficiência é a melhor nomenclatura ao mercado de trabalho. A gente vai entregando de acordo com o convidado, né? Tá entregando. Eu vou te pegar outra revista ali, porque eu estou te entregando. A revista Bem Vista, ela é de Alessandra Maria Rosa, né? Que é idealizadora bonita também, né? É idealizadora da revista. E o editor, né? É o Elias, aqui sentado aqui na frente, né? Vou estar te passando ele também. E se quer deixar uma mensagem? Eu atendi às suas necessidades, assim, de pergunta. Era isso. Eu fiz besteira, não, né? Talvez foi fantástico. Eu muito sei, bom. eu quis. A intenção é não ferir em momento nenhum, né? A dignidade ou a pessoa. Por isso que eu brinquei, eu mesmo invoco, né? Quando eu quero parar aquele assunto. E a ideia é mostrar, né, que toda pessoa pública ela tem um lado humano, né? E para este momento, para esse quadro, né, trajetória, a gente vai estar mostrando. Eu vou criar uns quadros meio malucos, que vocês vão ver por aí. Eu não paro, não vou parar. A culpa é do seu pai, eu estou te falando isso. É do Elias e do seu pai. O Elias Miranda e é do seu pai. E continue. Eu vou continuar. A doutora Ari também fala que eu tenho que continuar, e a gente anda brincando por aí. Eu converso comigo, ele fica, Rita, tem uma pessoa para me indicar para você. Aí indica, se tiver alguém que faz algo diferente, bacana, pode estar indicando que a gente vai dando oportunidade para mostrar o trabalho. Quer deixar uma mensagem para quem vai nos assistir? Gostaria de agradecer a forma que fui recebido, pelo carinho, a consideração. A gente se sente bem quando a gente sabe que o interlocutor nosso tem uma consideração pessoal por nós. Tá? Tem essa preocupação, esse carinho. Fico muito feliz. Agradecer ao Elias, que está fazendo a parte técnica, a minha esposa, que está aqui acompanhando, e principalmente... Eu estou ouvindo atentamente. Tá, ela é atenta. Né? E principalmente aqueles que vão nos assistir. Nos recebam na casa de vocês com muito carinho. E receba a nossa baronesa,
acompanhem. Se inscreva aí, gente, eu tô precisando. Se inscrevam. E olha, Gabriela, você, o Gustavo, eu sei que vocês têm uma infinidade de pessoas. Pede lá os seus assessores, cada assessor tem um assessor, eu sei que tem. Pede para eles, para compartilhar o vídeo. O vídeo dá para sair na quarta-feira? Quarta-feira já estão. Eu mando para você. Que bom. E compartilhar, pede para compartilhar para me ajudar. Estou começando agora, estou bem fraquinha. Ó, bota fraquinha nisso, né? Tá fantástico, foi um sucesso, hein? Pelo menos a entrevistadora, eu não sei aquele que vida. está sendo entrevistado, se eu fui bem. Espero Foi ótimo. que eu tenha atendido as expectativas. Olha, foi um ensinamento, né? Você, na verdade, você deu uma aula aqui hoje, né? Porque é coisa dos professores, eles gostam de ensinar. Bondade. E eu não sei nada, gente. Eu estou aprendendo agora, eu comecei de loucura mesmo, porque eu acho que eu não sou normal, e isso aí é, né? Igual eu falo, que eu sou uma pessoa discreta, tudo aqui é discreto, e eu não sei nada. O que eu sei é pelas dicas que o Elias me dá, e outras pessoas, olha, eu te dou uma dica, não faz assim não. Eu sentei um dia para gravar, sentada ali, e a pessoa daqui. Eu achei que foi aquele momento muito pior da pandemia, onde eu achei que era perigoso demais, e eu sentei ali. E aí a minha irmã falou, não faz isso não, porque a minha irmã Cristina, não faz isso não, você ficou mais alto do que o convidado. Quer dizer, as dicas não param, sabe? Não param. E eu tento ser o mais discreto possível. Eu estou vestida assim hoje, porque eu achei que você merecia eu estar assim desse jeito. Está muito elegante, se eu soubesse teria vindo de blazer. Você está muito elegante. Camisa branca e calça jeans, não existe nada que bate isso, né? E foi o... Você já deixou a mensagem? Obrigado. Não só de gratidão e desejar a todos vocês vida plena, saúde, sucesso, realizações e, acima de tudo, aproveite, sejam felizes. Pós-pandemia, a gente tem que aproveitar cada minuto que Deus nos concedeu. E vamos ser felizes, vamos amar o próximo, vamos ter humanidade, respeito, consideração. E gratidão, obrigado pelo carinho. Por tudo, né? E pela oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer também, né, todo mundo que vai assistir o vídeo, que vai compartilhar. O Gustavo prometeu também colocar o assessor dele para compartilhar. E eu estou contando com isso, tá? Nas suas igrejas. Olha, quanta gente tem naquelas igrejas. Olha, doutora Gabriela, me ajuda aí, cobra dele. E eu agradeço muito, você foi muito bacana, muito simpático. Olha, pensa numa entrevista que eu me senti plena aqui, sentada aqui hoje, tá? E aí, eu tiro o meu chapéu para o Gustavo brasileiro, hoje no De Frente com a Baronesa. Obrigado.